E aí, pessoal, vamos ver agora a nossa penúltima função trigonométrica inversa. É a função relacionada, é a inversa da função secante, que eu digito apenas sec, tá? Digitando no GeoGebra, essa função secante, assim como a próxima que veremos, ela tem uma limitação nas imagens, tá? A imagem dela, mesmo sendo infinita, é um conjunto infinito, diferente do seno e do cosseno, porém tem uma lacuna nesse conjunto, tá? Uma interrupção. Tem um conjunto infinito, daí ou ocorre uma interrupção e parte para outro conjunto infinito, ou seja, vai do menos infinito até a imagem 1, perdão, menos 1, unido ao conjunto de 1 até mais infinito. Quanto ao domínio, eu também tenho restrições. Se eu considerar as retas x igual a π sobre 2 mais k vezes π, criando controle deslizante, e considerando o incremento de 1, assim como na tangente, nós temos restrições para a secante em menos π sobre 2, em π sobre 2, em 3π sobre 2, em 5π sobre 2, e aí vai. Infinitas restrições, tá? Daí, que eu acabei de falar, só que formalizado, eu tenho a função secante. Essa função ela possui um domínio não real, tá? É um subconjunto dos números reais, mas não contempla todos os reais, porque ela tem restrições para todo o arco π sobre 2 mais kπ. Eu considero π sobre 2, dou meia volta, tá? Ando mais π sobre 2, tenho restrição de novo. Ando mais π sobre 2, tenho restrição de novo. Beleza? E a imagem, como havia falado, é o conjunto de menos infinito até menos 1, e aí eu dou um pulo, um salto unido a 1 de 1 a mais infinito. Beleza? Ok. Como nas outras quatro funções, essa função trigonométrica também não é inversível, porque ela não é bijetora, tá? Logo de cara a gente vê aqui que ela não é injetora. Se eu pegar um valor aqui e outro valor aqui, tem a mesma imagem. Logo não é injetora. Portanto, não pode ser bijetora. Beleza. Daí a gente tem que restringir um determinado intervalo que eu consiga ler todos os valores possíveis diferentes, mas que não se repitam, de tal forma que o contradomínio seja igual ao conjunto imagem. Bom, vou considerar o seguinte: função, a mesma f, né, a nossa secante total, porém eu vou restringi-la de 0 até π. E aí eu obtenho esse pedaço, vou deixar essa função da cor vermelha. Eu obtenho esse pedaço, vou esconder o rótulo e esconder a função original secante. Eu obtenho esse pedaço, esse é o pedaço que gera, tá, a função secante de novo, porém uma função secante limitada, de 0 até π sobre 2 aberto. Eu tenho que colocar esses dois conjuntos porque existe no meio deles uma interrupção, no meio de 0, entre 0 e π sobre 2, uma interrupção que não pertence ao domínio, tá? Ou eu poderia simplesmente escrever o intervalo fechado de 0 até π sobre 2 menos chaves, colocaria dentro π sobre 2, menos o conjunto unitário que tem π sobre 2, beleza? Mas eu vou deixar escrito desse jeito. A imagem ainda vai de menos infinito até menos 1 e depois de 1 até mais infinito. Beleza? Bom, essa função sim, ela é injetora, ela é sobreinjetora, que a imagem é igual ao contradomínio, eu estabeleço isso, tá? Daí eu vou poder inverter. Começando pelo gráfico da sua inversa. Como é que eu faço? Como eu fiz nas outras quatro. Considera a função identidade, ou melhor, a primeira bissetriz, y igual a x. Vou deixar isso pontilhado. Pronto. Beleza? E vou considerar o rebatimento, a reflexão em relação a essa reta, que é o que gera o gráfico da inversa. Inversa dessa função secante restrita, claro, né? Reflexão em relação à reta da função h.
em relação à reta y igual a x. Vou deixar essa função na cor verde. Pronto. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o gráfico da minha inversa. O que era imagem lá virará domínio. Aqui é 1, aqui também é 1. Aqui é uma restrição em π sobre 2. Vamos ter uma restrição também se eu digitar a reta y igual a π sobre 2. Teremos uma restrição. Tá? O gráfico será assintótico, assim como é no domínio aqui, será assintótico na imagem para y igual a π sobre 2, que o GeoGebra traz como aproximadamente 1,57. Beleza? Ok. Com isso, eu consigo estabelecer uma função que eu vou chamar de arco secante, ou abreviado arcsec. Significa arco secante de um valor. Esse x daqui, lembrando, não é o mesmo x daqui. Pelo contrário, esse x daqui equivale ao y e vice-versa. O x de cá é o y da h, ok? Essa h é a minha inversa da g, tá? O que é domínio na g se torna imagem na arco secante e o que é imagem se torna domínio. Ou seja, eu jogarei arcos na secante para encontrar valores, enquanto que na arco secante eu jogo valores e digo quais são os arcos que geram esses valores, tá? É isso que a arco secante faz. Trazendo um exemplo, vou deixar aqui para a gente ver melhor. A secante do arco π sobre 3 dá 2. Por quê? Secante está relacionado diretamente com cosseno, meu povo, é o inverso do cosseno. Então você pode calcular o valor da secante de qualquer coisa como 1 sobre o cosseno daquela coisa, daquele arco. Tá? Então, se a secante é o inverso do cosseno e o cosseno de π sobre 3, que é 60 graus, vale meio, secante é o inverso de meio, ou seja, 2. Secante de π sobre 3 é 2, é equivalente a dizer o quê? Que o arco cuja secante vale 2 é o arco π sobre 3, tá? A ida, a volta. Eu posso sair daqui para cá ou de cá para cá. Beleza? Se liga. Vamos agora ver a derivada da função arco secante. Beleza? Seguimos. Ei, pessoal, se liga. Acabamos de vir com a penúltima função inversa, a função inversa da secante, ou melhor, da sua limitação. O que é que a gente viu lá no GeoGebra? A gente viu a expressão da função f de x igual a arco secante de x, tal que o domínio dessa função é exatamente o intervalo de menos infinito até menos 1, unido a 1 a mais infinito, com imagem que fechado em 0 até π sobre 2, aberto, unido de π sobre 2 até π. Beleza? Ok. Bom, o que é que eu sei disso? Se eu tenho um y igual a um arco cuja secante é x, isso equivale a dizer o que, pessoal? Que o x é a secante de y. Do mesmo jeito que fizemos as outras 4 funções inversas até o momento, vamos fazer agora. Eu sei derivar esse, eu não sei derivar esse, é o que eu quero encontrar, tá? Esse tem x em função de y, né? Sendo dx em relação a y, que está em função de y, a derivada da secante de y. Qual é a derivada da secante de y? Secante vezes tangente, tá? Da nossa listinha de derivadas mais básicas. Então, se a derivada de x em relação a y é essa, a de y em relação a x, que é inversa, sendo essa inversa dessa, é 1 sobre
dx dy, ou seja, 1 sobre seno de y vezes a tangente de y. Se liga. Bom, novamente, eu não sei o valor disso. Eu não posso deixar em função de y, porque aqui a derivada está em função de x. Deve estar em função de x. Bom, eu tenho o secante, em função de x. Falta colocar a tangente. O que é que relaciona secante e tangente? Essa relação. Secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado. Portanto, tangente ao quadrado é secante ao quadrado menos 1. Como secante ao quadrado é x, isso será x ao quadrado menos 1. Logo, tangente é o que? Mais ou menos a raiz de x ao quadrado menos 1. Mesmo dilema do seno e do cosseno, do arco seno e do arco cosseno. Qual pegar? O positivo? O piloto caiu, 1 minuto. Achei. O positivo ou o negativo? O que é que eu faço, povo? Eu vou analisar o sinal desse y, tá? Esse y vem da onde? Vem do arco secante que está aqui na imagem dele, tá? Em que lugar é esse aqui? Esse é o meu primeiro quadrante no ciclo trigonométrico, de 0 a π sobre 2. Esse é o meu segundo quadrante. Na análise do ciclo trigonométrico, eu quero observar a tangente. Tangente tem esse eixo, tá? Lá na trigonometria. No primeiro quadrante, a tangente é positiva. No segundo quadrante, a tangente está relacionada com valores negativos. Então, tem uma mudança, não é só um valor. Tanto pode ser positivo como pode ser negativo. Logo, eu vou para cá e vou fazer essa análise, né? Para o y pertencente ao intervalo de 0 a π sobre 2, implica em que o meu dy dx será exatamente o que, meu povo? 1 sobre, quem é secante é x. E outra coisa, nesse intervalo aqui, nesse primeiro quadrante, o sinal da secante é o quê? Positivo ou negativo? A secante é onde corta o eixo dos cossenos. Positivo, acima do zero. Tá? No primeiro quadrante, a secante é positiva e a tangente é positiva. Então, pegarei mais raiz de x ao quadrado menos 1. Tá? A tangente positiva. Primeiro quadrante, positivo. Segundo quadrante, negativo. Tá? Então, isso aqui está positivo, bonitinho. A secante é positiva. Agora, para y pertencente ao intervalo aberto em π sobre 2 e π. Eu tenho o segundo quadrante. A minha expressão dy dx será o quê? 1 sobre. A minha secante continua valendo x. Porém, esse x, ele é um x positivo, é um valor de secante. É um x positivo ou um x negativo? Pense comigo. No segundo quadrante, a secante está relacionada com o cosseno, gente. Ela está cortando o eixo do cosseno aqui. Valores negativos para a secante. Tá? Então, existe esse x, só que é um x o quê? Negativo. E a tangente nesse daqui, a gente acabou de ver, que também é negativa, só que eu pego ela explicitada o sinal. Então, eu vou botar esse menos aqui, né, que vem de lá, vezes a raiz de x ao quadrado menos 1. Aí eu vou fazer uma análise aqui, meu povo. Eu tenho menos a raiz disso, só que esse menos veio para cá para frente. Isso é positivo, tá? Porque se menos isso é negativo, ele só é positivo. Beleza, a raiz óbvio que é positiva. Agora, esse menos veio para frente do x, tá? Ou, enfim, mesmo se ele estivesse atrás, ela era o mesmo. Porque está multiplicando. Menos esse valor. Esse valor, nessa situação, é um valor negativo. Então, isso daqui fica o quê? Positivo do mesmo jeito. Assim como esse era positivo.
Poxa, o que é que eu estou lembrando? Algo que é x ou que é menos x e resulta em situações positivas. Isso me lembra de quê, gente? Olha só, se eu tenho módulo de x, eu posso escrever desse jeito. Ele é x se os valores forem maiores ou iguais a zero, ou ele é o oposto dele, porque significa que ele é um número negativo, então eu tenho que pegar o oposto dele, se os valores que eu considero forem menores do que zero. É justamente esses dois casos. Ele se mantém como x, porque ele é a própria secante aqui positiva no primeiro quadrante, ou ele é o oposto. Ele é negativo, porém o oposto se torna positivo. Essas duas informações podem ser resumidas e escritas da seguinte maneira. A derivada da função secante será, ao invés de colocar mais ou menos x, sendo que tanto mais quanto menos x resulta em algo positivo, eu coloco módulo de x, que está chegando, nesse valor positivo. Módulo de x, raiz de x ao quadrado menos 1. Portanto, se a função é a função arco secante de x, implica que a sua derivada é 1 sobre módulo de x, raiz de x ao quadrado menos 1. Beleza? Mais uma derivada. Finalmente vamos caminhar para a última, tá? Curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos na alegria de aprender matemática. Valeu!